Bem, meus irmãos, novamente a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos passar agora para o nosso tempo ao redor da palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos a nós, mais uma vez, voltarmos a nossa atenção à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde hoje chegaremos à nossa 15ª mensagem. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e para aqueles que têm caminhado conosco, esta hoje é a terceira parte de uma mensagem que começamos no domingo retrasado. Nós estamos caminhando no trecho que vai do capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11, onde já peço que você deixe a sua Bíblia aberta para nós lermos em instantes. E ao longo da nossa caminhada, meus irmãos, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos visto esse tema central, certo? Da mensagem de Paulo a esta igreja, que eu quero convidar os irmãos a nós falarmos a uma só voz. Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Acredito que pode ficar mais bonito. Vamos lá? Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Bem, nesse trecho que eu mencionei, meus irmãos, capítulo 4, versículo 13 até capítulo 5, versículo 11, que temos caminhado, o assunto principal que Paulo trata está presente exatamente neste tema central que acabamos de mencionar, ou seja, o tema é a iminência da volta de Cristo. Iminência é uma palavra que eu prefiro explicar pela terceira vez, significa que a qualquer momento aquilo está para acontecer, certo? Então, Jesus pode voltar, literalmente, a qualquer momento, até mesmo antes do final deste culto. Ok, os irmãos estão ligados. Ou seja, podemos esperar o toque da trombeta que aprendemos na nossa primeira mensagem de forma iminente. Como já foi dito, este é um dos assuntos mais tratados, tanto nesta primeira carta, quanto na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E, no conjunto, nos traz informações importantíssimas sobre a doutrina da escatologia, isto é, a doutrina das últimas coisas. E, diante deste conteúdo que vimos desde o domingo retrasado até hoje, nós temos, para a nossa grande ideia destas 3 mensagens, o seguinte enunciado: o conhecimento sobre a volta de Jesus prepara a igreja madura em contraste com o mundo sem Cristo. O conhecimento sobre a volta de Jesus prepara a igreja madura em contraste com o mundo sem Cristo. Ou seja, nós temos visto, irmãos, nesses 3 domingos, que o conhecimento sobre a volta de Jesus não é algo supérfluo, não é algo que deve ser conhecido de maneira limitada, porque as informações têm relevância para a nossa vida cristã, têm relevância para a nossa caminhada cristã. Nos outros 2 domingos, nós lembramos também que este assunto de escatologia, ele tem sido motivo de enorme debate e até de discordância ao longo da história da igreja, e é assim até hoje. Por outro lado, esse assunto também tem sido relegado, talvez porque as pessoas veem as discussões, veem as discordâncias, e elas acabam tomando uma postura minimalista. O importante é que Jesus vai voltar. E nós discordamos disso, porque se assim o fosse, Paulo não teria se dado ao trabalho de escrever o que nós temos examinado nesta carta, nem o que ele irá depois colocar para nós, segundo as Tessalonicenses, nem o que ele escreveu em outros textos, nem os outros apóstolos, nem o Senhor Jesus teria se dado ao trabalho do que ele fala, por exemplo, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nem os profetas do Antigo Testamento. Então,
escatologia é muito mais do que apenas o importante é que Jesus vai voltar. Diante disso, irmãos, vamos para o nosso texto. Pela terceira vez, vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11. Ok? Já estamos a postos? Diz assim, todos juntos, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Juntos fica mais bonito. Vamos tentar de novo, irmãos, porque eu estou me sentindo tanto solitário aqui. Vamos lá? Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Na semana passada, irmãos, fizemos o resumo dos 2 primeiros pontos para então prosseguir adiante. Vamos relembrar os 2 primeiros pontos da semana retrasada. Em primeiro lugar, meus irmãos, versículos 13 e 14, o consolo da ressurreição nos separa dos incrédulos e seu luto desesperançado. Na sequência, domingo retrasado, no segundo ponto vimos a sequência da ressurreição nos dá segurança nas promessas do Senhor, versículos 15 ao versículo 17. E aí, meus irmãos, domingo passado, vimos o nosso terceiro ponto. Esse terceiro ponto tinha o seguinte enunciado: os fatos sobre a volta de Cristo devem servir de consolação mútua na igreja, apenas usando o versículo 18 e encerrando assim o capítulo 4. Isto é, diante das lutas que enfrentamos neste mundo e diante da realidade, da brevidade da nossa vida, os fatos que nós aprendemos no versículo 13 a 17 devem servir de motivo de ânimo, de consolação no meio da igreja do Senhor. Devemos aplicar o princípio do uns aos outros e perceber quando os nossos irmãos precisam de uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, e é esperado que o mesmo seja feito ao nosso respeito, portanto, uns aos outros. Tal serviço de amor aos irmãos deve se basear, deve ter, irmãos, como a sua ferramenta, unicamente o que Paulo chama no versículo 18 de essas palavras, isto é, com os fatos que aprendemos na palavra de Deus, como Paulo havia acabado de explicar, versículos 13 a 17, ok?
e não com pensamentos e suposta sabedoria humana, e nem muito menos com a nossa versão, a nossa interpretação da palavra. Nós falamos bastante como que muito do chamado aconselhamento que é feito hoje baseia-se muito mais em pensamentos humanos, em ciências humanas, do que mesmo na palavra de Deus. Paulo recomenda, consolem-se com essas palavras. Seguindo, meus irmãos, nós chegamos então, domingo passado, ao capítulo 5. E nos versículos 1 ao 3, em quarto lugar, nós aprendemos o seguinte: o conhecimento da palavra de Deus nos diferencia do mundo na volta de Cristo. O conhecimento da palavra de Deus nos diferencia do mundo na volta de Cristo. Nesses 3 versículos, Paulo lembra que eles já haviam sido ensinados sobre os tempos e as épocas da volta de Cristo, sobre o dia do Senhor. Expressão que não temos todo o tempo mais aqui para explicar, tem que ver o vídeo da semana passada, ok? Onde falamos que é este tempo onde se concluirá as promessas, as profecias referentes à volta de Cristo. Eles sabiam que Jesus volta como um ladrão na noite e que o seu retorno surpreenderá os descrentes como as dores de parto de uma mulher quando eles menos esperassem. Diante disso, Paulo mostra como os cristãos se encontram em uma situação totalmente diferente daqueles que não têm esperança. Eles não serão surpreendidos de maneira negativa, muito pelo contrário, a volta de Cristo é um anseio, é algo que nós esperamos. Isso foi semana passada, diante dessas afirmações, o nosso texto vai continuar. E ele vai nos ajudar a compreender que Paulo agora vai mudar de assunto, porque o próximo versículo, o versículo 4, começa com um mais, nos ajudando a ver a mudança no nosso texto. E aí, meus irmãos, em quinto lugar, seguindo a nossa sequência, nós aprendemos do versículo 4 ao versículo 10 o seguinte: o conhecimento da palavra de Deus deve diferenciar o nosso comportamento. O conhecimento da palavra de Deus deve diferenciar o nosso comportamento. Nesta sessão, meus irmãos, que ainda não é a última, vamos parar ainda no versículo 10, Paulo está fazendo aplicações para a vida espiritual daqueles irmãos, usando a doutrina da volta de Cristo, do dia do Senhor, a doutrina da sua iminência de acontecer a qualquer momento. Ele já havia falado sobre como os descrentes teriam uma péssima surpresa com a chegada do dia do Senhor. Mas, e os tessalonicenses? E nós, os cristãos? Como nós ficamos diante disso? Portanto, aí está a razão do mais. Ele vai mostrar que situação, que perspectiva completamente diferente nós temos e como deve ser a nossa resposta diante dessa perspectiva que nos aguarda. Antes, Paulo diferencia aqueles que seguem a Cristo dos que não seguem, como sendo o grupo dos que têm esperança, seguindo a Cristo, e os outros que não têm esperança. Essa foi as 2 expressões que nós temos, a forma como cristãos e descrentes são identificadas lá no começo do nosso texto. Agora, Paulo muda para uma metáfora bem mais conhecida na doutrina cristã: luz e trevas. Na verdade, essa expressão, este binômio, se encontra em muitos lugares do pensamento humano. Luz e trevas é usada para muitas coisas que os homens falam sobre o seu modo de pensar, as suas organizações e assim por diante. Luz está relacionada ao conhecimento, à percepção, ao abrir dos olhos e, tal como diz o termo, à iluminação. Luz é onde estão os que estão dentro do assunto, ou por dentro do assunto. Participam daquilo que outros não participam. Esses estão incluídos naqueles que estão nesta luz. Organizações falam isso, outras religiões falam isso, e assim por diante. Por outro lado, estão nas trevas aqueles que não têm um conhecimento, aqueles que ignoram, aqueles que estão cegos. Estes termos não são exclusivos do cristianismo, mas têm uma enorme diferença quando é usado na fé cristã. No cristianismo, a luz é muito mais do que uma doutrina, do que um ensinamento, do que uma ideia. A luz é muito mais do que conhecer alguma coisa. É muito mais do que saber algo. Mesmo que inclua tudo isso, quem está nesta luz tem um verdadeiro conhecimento. Quem está nesta luz está longe da ignorância, da cegueira espiritual.
Mas para o cristianismo, meus irmãos, inclui tudo isso. Mas a luz é uma pessoa. João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tanto é, meus irmãos, a luz que ilumina o nosso entendimento espiritual, tanto é aquela que abre os nossos olhos para as verdades espirituais, mas principalmente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa luz, a luz do mundo. O primeiro a usar este binômio na Bíblia de contraste foram os evangelistas, ao explicarem sobre a vinda do Messias, e logo depois o próprio Senhor usa da mesma expressão. Para ilustrar isso, Mateus 4,16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Em João, capítulo 1, versículo 4 e 5, nele estava a vida, e esta é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ambas as passagens se referem à chegada do Messias, à chegada da luz do mundo. E ainda, em João capítulo 3, versículo 18 a 21, ele registra de novo sobre a chegada de Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Portanto, se alguém ainda tinha dúvidas, Jesus é a luz. Crer na luz, crer em Jesus, produz o cancelamento da condenação, isto é, o recebimento da salvação eterna. O descrer desta luz mantém a pessoa nas trevas. Descrer de Jesus mantém a pessoa no estado de condenação na qual ela nasce, como está aqui no nosso texto. Em Mateus capítulo 6, irmãos, versículos 22 a 23, no seu Sermão do Monte, Jesus também usa essa expressão luz e trevas. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mais um exemplo do uso de Jesus. João capítulo 12, versículo 35. Disse-lhes Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. No versículo 46, logo abaixo, ele completa: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Diante de tudo isso, meus irmãos, Paulo está lembrando exatamente o ensino dos evangelhos, o ensino de Jesus, de uma forma clara. Os irmãos aqui, portanto, não estavam nas trevas. Nenhum cristão está, porque é algo que não depende, inclusive, de si mesmo, não é algo da sua iniciativa, mas algo que é o resultado do Evangelho, o resultado da salvação nas nossas vidas. Isso fica, inclusive, ilustrado, meus irmãos, anos depois da ressurreição, aproveitando para citar um assunto que está aqui na nossa mensagem, né? Jesus aparece ao próprio Paulo. E aí, Paulo relatando como foi esse encontro no caminho de Damasco, todos nós sabemos onde foi a conversão de Paulo, ele está contando isso a uma autoridade romana, nós passamos por isso na exposição de Atos, e aí diz o texto lá no final do livro de Atos: então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o enviei. Desculpe, ao qual eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Agora perceba o paralelo que Jesus vai fazer aqui, falando com Paulo, sobre a conversão das trevas para a luz. Na sequência do versículo, Jesus fala: e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Por que eu estou, meus irmãos, ocupando todo esse tempo para deixar bem claro que a Bíblia fala sobre luz e trevas? Porque não existe estado intermediário. Não existe a coluna da penumbra. Luz, trevas. Mas aqui do meio está o pessoal que é marromeno. Porque esse é o pensamento, meus irmãos, hoje em dia. Não, fulano é uma boa pessoa. Só falta ser crente. Falta o que, igreja? Tudo. Infelizmente falta tudo. A palavra dos meus irmãos é claríssima. Nos ilumina mostrando que não há estados intermediários. Não existem pessoas mais ou menos boas. A bondade ou maldade de alguém, a presença na luz ou nas trevas, não se baseia no comportamento ou naquilo que aquela pessoa faz, mas sim no que Cristo fez. E se esta pessoa foi alcançada pela obra da cruz ou não. Ou estamos com Cristo na luz, ou estamos contra Cristo e sem Ele nas trevas, por mais bonzinhos que alguém seja. É triste, mas é verdade. E o mundo tem sido vendido a ele uma mensagem de um cristianismo aguado, falsificado, adulterado. Pessoas estão, às vezes, lotando as igrejas, iludindo-se e enganando-se, achando que estão na luz, quando na verdade ainda permanecem nas trevas junto com a sua religiosidade. Ainda no verso 4, nós nem saímos do primeiro versículo, aqueles que não estão nas trevas, diz o texto, por causa de Cristo, não serão surpreendidos por esse dia. O dia, ou seja, o dia do Senhor. Não serão surpreendidos como um ladrão. Aqui Paulo repete o que ele havia falado no versículo 2, que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O que fica claro é que tal preparo, a pessoa está pronta para não ser surpreendida unicamente por causa da obra de Deus e não por nossa própria causa. Todos os cristãos serão arrebatados no dia do Senhor, porque são filhos da luz e a luz, com L maiúsculo, ou seja, Cristo, vem nos buscar. Repare agora, meus irmãos, passando para o verso 5, que Paulo faz questão de repetir o pensamento e ainda destaca: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Essa ênfase de Paulo é importante, meus irmãos, porque, como eu mencionei inclusive nas mensagens anteriores, é possível que naquele tempo tivesse o mesmo pensamento do tempo de hoje, em que as pessoas estão na dúvida se são salvas ou não. Essa é, para mim, uma das piores coisas que você pode ter uma dúvida na vida. Talvez você achou que a dúvida é quando você era jovem e perguntava: será que ela me ama mesmo? Não, não é. Talvez uma dúvida que você possa ter enfrentado é: será que eu passei no concurso? Será que eu passei no vestibular? Não. A maior dúvida que o ser humano pode ter na vida é: eu sou salvo ou não? E geralmente essa dúvida vem por uma má doutrina, por uma doutrina fora das Escrituras, ou uma doutrina que parece se basear nas Escrituras, mas não é. Paulo, meus irmãos, diga-se de passagem, já não via aqueles irmãos há vários meses. Ele não tinha como ter ideia de quem era exatamente que estava naquela igreja, correto? Ele não tinha uma foto enviada. Olha aqui, Paulo, a igreja cresceu. Aquele irmão ali é novo, aquele é novo. Paulo não tem ideia de quem está nessa igreja. Mas o que ele diz? Vocês todos são filhos da luz, vocês todos são filhos do dia. Eu não posso afirmar, meus irmãos, categoricamente nada sobre a salvação de ninguém. Pela graça de Deus, posso afirmar sobre a minha. Mas eu posso afirmar essa noite que se você um dia confessou a Cristo como Senhor e Salvador, você reconheceu-se como pecador, arrependeu dos seus pecados e creu unicamente no sangue de Cristo, na morte de Cristo, para a sua redenção. Simples. Você não ofereceu nada, Ele lhe deu tudo. Se você passou por essa experiência, você é filho da luz, você é filho do dia. O que eu trouxe? Nada. Como diz o hino Rocha Eterna, nada nas minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. Isso inclui, meus irmãos, todos daquela igreja e cada um de nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. Cristãos, por causa de nosso Senhor e Salvador, vivem em uma esfera completamente diferente de vida em comparação com os não cristãos. Perceba que quando usamos essa palavra cristão, é óbvio, nós não estamos falando de frequentadores de igreja, nós não estamos falando daqueles que são batizados.
Existem cristãos, inclusive, que ainda são batizados, estão no processo. Não, não estamos falando disso. Não estamos falando daqueles que têm cargos na igreja. Nossa, pastor, deve ser bom ser pastor, né? Já está garantida a sua salvação. Disse quem? Irmãos, o arrebatamento vai revelar, vai ter tanta gente que vai ficar. Tanto pastor que vai ficar. Mas por quê? Porque nunca conheceu a Cristo. Quando nós usamos a palavra cristão, nos referimos àqueles que de fato, como acabei de mencionar, reconheceram-se como pecadores perdidos, em arrependimento por seus pecados, recorreram em humildade, em humilhação a Jesus, para dele receber graça, misericórdia e salvação. E aí eu quero perguntar, meus irmãos, porque não tem como não perguntar isso. Por qual razão, por qual motivo você ou alguém escolheria permanecer nas trevas? Por qual motivo alguém deixaria de buscar a Jesus em arrependimento e fé para receber graça, perdão e salvação de suas mãos? O único motivo que eu posso pensar, meus queridos, é o orgulho humano. Em algumas experiências de evangelismo, eu já deparei com pessoas que perguntavam: não pode ser tão simples assim? Eu falei: tem que ser simples assim. Porque a criança tem que entender, o jovem, o adulto também e até o ancião. Tem que ser simples. Porque ninguém jamais vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: olha, eu só não aceitei Jesus porque era muito complicado. Não tem cerimônias, não tem procedimentos de inicialização. Eu me lembro de um testemunho, meus irmãos, que eu vi há muitos anos atrás lá no Rio, de uma irmã, porque eu perguntei a ela por que ela tinha uns cortes na testa, em outros lugares e tal, visíveis, e ela, envergonhada, falou assim: é porque eu fiz cabeça. Para você que não é do métier, na macumba, pastor, não falou macumba, é politicamente correto, macumba. É umbanda, não, macumba. Nossa, o senhor é racista. Não, é porque é macumba mesmo. Na macumba, botaram essa pobre jovem em um lugar com pedaços de animais mortos, sangue de animais, comida já que estava estragando, durante dias, fazendo cabeça, como se diz, cabelo raspado, onde ela foi possuída por demônios. Pastor, não fala demônios, são santos. Não, é demônio. Envergonhada, humilhada, porque aí agora ela é uma pessoa espiritualmente elevada. Aí um dia, numa programação que a gente fazia na virada do Ano Novo, nós íamos para a praia pregar o evangelho. Para pregar o evangelho, o pessoal que ia dar 7 pulinhos em 7 ondas, para entrar direitinho no Ano Novo. Ela ouviu a pregação do evangelho e se converteu. Sabe o que ela falou? Que o que mexia com ela é como Jesus a amava. O amor de Deus a inundou de tal forma que ela jamais havia sentido isso em todos os momentos onde ela estava lá naquela região afrodescendente. Lá ela sentia medo, coação. Agora ela sentia amor, paz, perdão. Mas o que mais a impressionou ela não teve que fazer nada. Não teve que ficar no quarto escuro, dormindo sob as próprias fezes, sangue e comida apodrecendo, pedaços de animais. Não teve que ser humilhada, não teve que ser possuída. Hoje ela é habitada. Por isso que eu pergunto, meus irmãos, como as pessoas resistem ao Evangelho? Quando o Senhor teve que nos deixar um rito, deixa uma coisa simples. Você vai até um tanque, uma piscina, um rio, confessa publicamente: eu creio em Cristo como Senhor e Salvador, e você desce as águas. Acabou. Não tem vergonha, não tem... Muito pelo contrário. É um dia festivo, um dia de alegria. Só um Deus como o nosso, meus irmãos, poderia conceber tudo isso. Portanto, quando nós falamos sobre cristãos, nós estamos falando de gente que compreendeu essa simplicidade do Evangelho. Paulo aqui, queridos, não fala apenas dos Tessalonicenses neste verso, mas também fala de si. Porque ele inclui quando diz nós. Ele diz: nós somos da noite.
Desculpe, nós não somos da noite nem das trevas, na sequência. Por que ele muda? Por que antes ele falava vocês e agora ele está dizendo nós? E como eu já disse para os irmãos, eu não acredito em absolutamente nenhuma coisa por acaso nas Escrituras. Os escritos são calculados pelos escritores debaixo da iluminação do autor, que é Deus. Por que ele muda, então, para dizer que nós não somos da noite nem das trevas? Por que a mudança? Eu creio que é uma razão simples, porque os Tessalonicenses precisavam entender que ele lhes falava da mesma obra transformadora que ele mesmo havia experimentado no caminho de Damasco. A conversão de Paulo havia sido um encontro fantástico, Jesus aparecera para ele, ele era um homem mau, um homem assassino, é transformado, mas talvez os Tessalonicenses não eram assim. Eram gente simples, pecadores, uma gente que não havia tido nenhum tipo de encontro impactante com o Senhor. Mas Paulo diz, nós somos do mesmo barco. Alcançados de maneira espetacular, ou, como é a situação de vários aqui, criado na igreja, nós não somos da noite, nem somos das trevas. Para mim é uma razão simples. Então, o que temos até aqui? Vamos lá, até aqui, Paulo estabeleceu de forma clara que cristãos foram tirados das trevas para o reino da luz. E que apenas os que ainda permanecem nas trevas serão surpreendidos pelo dia do Senhor. Ótimo, mas e agora? No verso 6, Paulo toca no mesmo tópico que nós falamos na nossa mensagem número 10, quando nós fomos lá visitar a primeira carta de João, no capítulo 3, e lemos os versículos 1, 2 e 3. Eu vou ler e você vai lembrar que nós passamos por esse texto. É o mesmo assunto que Paulo vai tratar aqui. Olha lá, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha só, eu e você, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, o tópico, irmãos, aqui é santidade. O conhecimento da palavra de Deus deve diferenciar o nosso comportamento, porque nós não vivemos longe da santidade porque estamos de dia, estamos na luz. A nossa santidade em nosso dia a dia, ou seja, no nosso presente, é a resposta que precisamos dar à nossa certeza, à nossa convicção de uma eternidade futura. Aquele que tem essa esperança purifica-se assim como ele é puro. Santidade é o estado presente que responde a uma escatologia futura. É isso que ele começa a falar no versículo 6 do nosso contexto. E aí ele começa com um portanto. Um portanto que nos dá essa dica de que diante do que nós somos e diante daquilo que as pessoas do mundo são, portanto, devemos não dormir como eles. O texto diz, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. Paulo, aqui, meus irmãos, nesse texto, inclui outras duas analogias de contraste. Ele fala entre os que dormem e os que estão atentos. Ele fala dos embriagados versus os que estão sóbrios. Duas analogias. Entendendo o texto, primeiro não podemos dormir como os demais, mas ficar atentos. Quem são os demais? Os demais são os que vivem na noite, isto é, que vivem nas trevas. É importante salientar, inclusive, irmãos, que dormir aqui tem um significado diferente do dormir lá no capítulo 4, versículo 13, lembra? Lá é morte física. Aqui é morte espiritual. Paulo está falando, irmãos, dos que dormem o sono da noite, o sono das trevas. Espiritualmente estão mortos. Eles andam, eles vivem conforme a sua vida espiritual. Ok? No verso 7, Paulo explica ainda mais, ligando este comportamento, vamos chamar de sonolento, como um resultado natural da noite. Se vive na noite, normalmente eles vão ter sono. Se vive nas trevas, vão viver desta maneira. Isto é, se eles estão sonolentos por causa do pecado, isso vem sobre eles por causa do ambiente que eles vivem, aquilo que obviamente vem com quem está à noite. Mas tem mais ainda.
mesmo que haja exceções, irmãos, a noite também é ligada à bebedeira. Assim, sem Cristo, em lugar de viver na luz, isto é, no dia, em lugar de viver de maneira sóbria, eles vivem na noite, entre o sono e a embriaguez do pecado. Essas expressões, meus irmãos, Paulo quer trazer para nós a falta de percepção, de discernimento que tem alguém quando está longe da luz de Cristo. Experimente, por exemplo, quando você está com muito sono. O meu alerta para eu mudar a minha rotina é sono. Começo a trabalhar, e faço o boletim, faço alguma coisa, faço contato com o irmão, dou uma pincelada na mensagem, na EBD, e daqui a pouco meus olhos começam a ficar, parece que tem agulhas. Já são 2, 3 da tarde, o que eu vou fazer? Vou tirar uma soneca. 20 minutinhos, 30 minutinhos, dou uma recarregada e volto para trabalhar. Por que eu paro, meus irmãos? Porque o tic-teco já começa a não se comunicar. Os neurônios começam a brigar entre si, em vez de se comunicar. Quando você começa a perceber que não está fluindo o seu trabalho, no meu caso, que eu posso fazer isso, eu dou uma parada, talvez você não possa, tem que dar uma levantada, tomar um café, né, lavar o rosto e voltar para trabalhar, ok. Mas o sono é um inimigo do progresso, do discernimento, do entendimento. Agora, e se eu fosse tentar fazer a mesma coisa depois de umas 3 garrafas de vinho? Um Bordeaux, bem encorpado. Provavelmente vocês não estavam entendendo nada do que eu estaria falando aqui, porque nada faria sentido. Tentar escrever um texto deste, ou fazer qualquer trabalho embriagado, não faz nem sentido. Eu acho que nem o bartender, né, o que atende no bar, bebe, porque ele não vai conseguir fazer nem os drinks para os outros poderem beber. Então Paulo usa aqui, meus irmãos, a figura perfeita. O sono e a embriaguez tiram o discernimento, tiram o entendimento e mostra claramente daqueles que estão vivendo longe da luz de Cristo, longe do dia. Mais adiante, no verso 8, Paulo chega realmente onde queria, onde era o seu principal objetivo com todas essas figuras de comparação. Nós, os cristãos, somos do dia e por isso vivemos ou devemos viver de maneira sóbria. Isso é interessante, meus irmãos, porque quando eu era pequeno e eu fazia uma coisa meio fora do meu normal, fora da minha personalidade normal, do meu comportamento normal, a minha mãe virava para mim e dizia assim, pode parar. Não sei com quem que você pegou isso, mas você não é fulano. Não citar o nome aqui não, vai que ele assiste, né? Ele mencionava, ou ela mencionava alguma pessoa com quem eu convivia, amigo, parente e tudo mais, que era muito traquina, que era muito levado. E dizia, pode parar porque você não é fulano. Você está copiando isso de alguém. E Paulo, meus irmãos, aqui usa exatamente o comportamento repreensível de outros, daqueles que vivem sem Cristo, para confrontar os seus destinatários. Aliás, ele faz isso frequentemente. Infelizmente, irmãos, nós deveríamos ser inspirados para o bem apenas por quem faz o bem, mas perceber o mau comportamento também nos serve de alerta, e Paulo sabe disso. E por isso que ele faz algumas listas de pecado. Essa é a função das listas de pecados que temos na Bíblia, as quais normalmente terminam com a afirmação de que aqueles que praticam essas coisas estão sob condenação. Por exemplo, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, onde nós temos as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Agora olha o aviso. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, preste muita atenção, meus irmãos. Já explicamos isso outras vezes, mas é importante a gente voltar nesse tópico. Agora me diga, depois de sua conversão, você nunca mais agiu em nenhum nível de moralidade sexual? Lembre-se do que Jesus falou. Apenas da mente já conta. Depois da sua conversão, você jamais, nunca mais teve ódio ou ciúmes. Depois da sua conversão,
Jamais você promoveu alguma forma de dissensão entre as pessoas? Uma vingancinha, espalhou uma mentirinha, comentou alguma coisa? Deixa eu dar mais material para você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Novamente Paulo. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. De novo, longa lista de pecados e o aviso, a condenação está certa. Me diga novamente, depois da sua conversão, você nunca mais agiu com imoralidade, nem com avareza, nem falou mal de alguém? Eu creio, meus irmãos, que a resposta de todos nós é que nós já agimos de algumas dessas formas em diversos momentos da nossa vida, mesmo depois da nossa conversão. Então, estamos fora do reino de Deus? Estamos fora e não herdaremos o reino de Deus? A resposta para você é não, você não está fora do reino de Deus. Eu vou explicar. Nesses textos, irmãos, e no nosso texto, em Tessalonicenses, Paulo está confrontando, chocando os seus destinatários. Assim, dessa forma, como ele fala em Tessalonicenses, como ele fala em Gálatas, como ele fala em 1 Coríntios, desta forma agem os que estão nas trevas. Mas vocês não estão nas trevas. Lembra que minha mãe fala, você não é fulano. De fato, no texto que agora li há pouco, em Coríntios, Paulo, logo no versículo seguinte, no versículo 11, diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Trazendo para o nosso texto, irmãos, antes vocês dormiam, antes vocês andavam espiritualmente embriagados no seu habitat natural, que é a noite, que é as trevas, mas agora vocês são filhos da luz, filhos do dia. Vivam então dessa maneira. Vivam de maneira sóbria. A figura aqui, meus irmãos, é de alerta para que nós possamos olhar as nossas vidas e perceber se estamos parecendo com o Senhor Jesus. Na sua luz, nós temos parecido com as pessoas do mundo. O pecado, infelizmente, irmãos, ele jamais se tornará ausente de nossas vidas. Até o dia de Cristo, até o dia do Senhor. Mas nós temos em Cristo e no poder do seu Espírito Santo condições de lidar com o pecado de maneira vencedora. De maneira que nós possamos andar na luz sempre e nunca mais flertar com as trevas. A sobriedade espiritual não é algo que vem com um passe de mágica. Ainda no verso 8, Paulo usa quase a mesma ilustração de Efésios capítulo 6. Onde diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 11. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Verso 13. Então, meus irmãos, como é que nos mantemos na luz? Como é que nos mantemos longe das trevas? Usando diariamente, revestindo-nos diariamente da armadura de Deus. No nosso texto, a descrição é menor e alguns itens têm um significado modificado. Paulo fala primeiro, vestindo a couraça da fé e do amor, diferente de Efésios. A couraça, irmãos, era essa proteção que cobria do pescoço até o quadril do soldado romano, protegendo a maior parte dos seus órgãos vitais. Isto é, o amor e a fé devem fazer parte da vida do cristão. Amor e fé, que são inclusive duas coisas que Paulo já tratou nessa carta 11 vezes no somatório das duas. E inclusive são duas coisas que essa igreja era elogiada, porque já havia sido instruída, praticava, e outras igrejas imitavam essa igreja. Então Paulo está mostrando, irmãos, vocês têm as armas aí para viver na luz. Usem essas armas. E aí, em segundo, Paulo fala sobre o capacete da esperança da salvação. O instrumento de proteção das nossas mentes. Irmãos, Satanás vence muitas das suas batalhas contra nós aqui dentro. Ele não tem como ler a sua mente,
Não existe nenhuma evidência bíblica de que isso possa ser possível. Pastor, mas um livro de batalha espiritual que eu li, joga fora. Se não tem base bíblica, é invencionice de mentes férteis. Para vender livro, né? Satanás não pode ler a sua mente, mas ele é muito inteligente. Ele sabe como sugestionar por palavras de outros, por situações. Ele sabe o que colocar em nossas mentes. E conhece a natureza humana o suficiente para saber, às vezes, qual vai ser o resultado. Então, muitas batalhas são perdidas ou ganhas na mente. O que pensamos e o que cremos se torna o que fazemos. Se pensamos errado, se cremos errado, isso vai se tornar um comportamento errado. É por isso que Paulo está preocupado com essa igreja, porque eles tinham algumas coisas a serem corrigidas, como nós vimos nas mensagens anteriores. Eles viviam sob o medo, porque tinham dúvidas sobre a volta de Jesus. E Paulo diz, vocês não podem ser ignorantes sobre isso, porque criam errado, estavam vivendo de maneira errada. E como Satanás sabe disso, meus irmãos, então nós precisamos proteger as nossas mentes. E a proteção é essa. Similar ao capacete da salvação de Efésios, agora é ampliada e a esperança é acrescentada. Afinal, é sobre isso que todo o nosso contexto está tratando. A esperança, isto é, a certeza da nossa redenção eterna na volta de Cristo no dia do Senhor, modifica a nossa perspectiva da vida. Eu perguntei a uma certa pessoa uma vez para tentar ilustrar isso, se você soubesse quanto tempo você ainda tem de vida, como isso mudaria a sua forma de viver hoje? Ah, mudaria bastante, provavelmente eu ia fazer outros planos e tal. Ok, e se eu dissesse para você que você tem ainda 1 milhão de anos pela sua frente? Ah, mas aí mudou tudo. Porque se eu dissesse para ele que ele tinha mais 10, 15 ou 20 anos, que é normal para nós seres humanos, ele tomaria planos e tal, né, normais. Mas eu falei para ele que ele teria 1 milhão de anos pela frente. 1 milhão ainda de aniversários pela frente. Aí mudou completamente minha perspectiva de vida. Irmãos, e se eu dissesse para você que vocês têm bilhões e bilhões e bilhões e trilhões e quatrilhões e quinquilhões de aniversários pela frente? Essa é a mudança de perspectiva que a esperança precisa provocar em nossas vidas. Somos seres eternos, vamos viver para sempre com o Senhor. Porém, quando removemos as proteções que o Senhor nos dá, nós corremos o risco de agir como os que dormem, de agir como os que se embriagam, como aqueles que vivem na noite, aqueles que vivem nas trevas. E isso, meus irmãos, não é o que nós somos em Cristo, não é o que nós somos na luz. Uma última diferença é destacada por Paulo no verso 9, ao trazer a questão da ira de Deus. O mundo e muitas igrejas hoje recitam o tempo todo que Deus é amor. E realmente é verdade. Mas eles recitam, meus irmãos, que Deus é amor como um mantra de negação de tudo mais que o nosso Deus também é. Igrejas literalmente riscaram o uso da palavra ira dos púlpitos. Eles não querem um Deus irado, mas o nosso texto fala sobre a ira de Deus. E falando sobre essa expressão também da pessoa de Deus, o mesmo Paulo, em Romanos capítulo 1, escreveu o seguinte: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Em outras palavras, a ira de Deus já está agindo sobre a humanidade, sobre o pecado, já hoje, irmãos, em nossos dias. Na verdade, desde que o pecado entrou na história, a ira de Deus tem estado sobre a humanidade. Tanto em Efésios capítulo 5, versículo 6, quanto em Colossenses 3, Paulo afirma que, por causa dessas coisas, daquelas listas de pecado, a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Hoje, tanto quanto no futuro. Essa ira se estenderá sobre toda a existência dos desobedientes, levando-os mais e mais para longe de Deus por suas próprias escolhas e decisões, até que finalmente culminará na condenação eterna. Porém, meus irmãos, olha que interessante, esse processo pode ser cancelado, pode ser suspenso, pode ser encerrado. João 3,36 deixa isso claro quando nos diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
Cristo Jesus é aquele que remove a ira de Deus e cancela os seus efeitos sobre a vida do homem. Jesus sofreu a punição e morreu para que nós possamos ser perdoados e possamos viver. Agora é interessante, irmãos, que a ira do nosso texto, eu apenas disse isso para nós entendermos que ela está nas Escrituras. Mas a ira do nosso texto não é essa mesma, que agora está já sobre a humanidade por causa do pecado. O contexto é escatológico, o contexto é sobre o dia do Senhor, sobre a volta de Cristo. Naqueles dias, no futuro, depois do arrebatamento, tema que nós vimos na mensagem de semana retrasada, ok? Tudo aquilo que nós lemos, irmãos, em Apocalipse capítulo 3 até o capítulo 19 se realizará. Dias previstos por Jesus em Mateus 24, 21. Jesus disse, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Porém, meus irmãos, nos afirma o verso 9 do nosso texto em Tessalonicenses, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é, verso 10, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Verso 10 do capítulo 1. Nós vamos ser livres da ira pelo Senhor que vem nos buscar para estar com Ele. E quem é esse Jesus, irmãos? Para encerrar o nosso ponto no verso 10. É aquele que morreu por nós. Paulo não perde a oportunidade, queridos, de mencionar o que todos nós sabemos, mas precisamos repetir e nos relembrar. Talvez seja difícil que alguém já tenha morrido por você. Eu não sei se você já teve essa experiência. Literalmente alguém morreu para salvar a sua vida, para resgatar você de alguma coisa. Mas é bem mais provável que alguém já tenha se colocado em risco por você. Alguém que você pode literalmente dizer, ele salvou a minha vida. Quanto mais, irmãos, nós podemos dizer sobre alguém como nosso Senhor, que literalmente nasceu para morrer por nós? O anjo disse a José, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não tinha sequer nascido ainda. Para ele, não era uma escolha, não era uma possibilidade, não era uma probabilidade, era um plano. Quando alguém arrisca a sua vida por nós, essa pessoa espera nos salvar, mas também sair com vida. Mas não o nosso Senhor. A missão dele era já determinada sobre a morte. Como diz um texto antigo, sobre a manjedoura existia a sombra de uma cruz. Ele morreu por nós, mas com o objetivo, diz o texto. Quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Em outras palavras, irmãos, quer estejamos como devemos estar, isto é, acordados, atentos, sóbrios, ou quer estejamos como não deveríamos estar, isto é, dormindo como os outros. De uma forma ou de outra, precisamos estar unidos com Cristo. Obviamente, se não estivermos acordados, precisamos despertar do sono. O grande apelo, meus irmãos, do nosso texto é que examinemos a nossa vida. Eu sei, queridos, é impossível termos uma vida perfeita, mas eu devo examinar minha vida a cada dia. Será que eu me comporto no trânsito como alguém que está na luz ou como os que andam nas trevas? Será que eu me comporto nos meus negócios como alguém que está na luz ou tenho imitado as estratégias das trevas? Será que eu me comporto no meu casamento ou no meu namoro como alguém que está na luz ou como alguém que está nas trevas? Será que nós temos nos fantasiado como alguém que anda nas trevas, como alguém que anda na noite, como alguém que anda embriagado? Se é assim, irmãos, Paulo nos fala em Romanos 13, 11, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Mesma imagem. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Portanto, queridos, acordemos. Vivamos de maneira completa para o nosso Senhor. Assim, conhecer esses fatos, conhecer a palavra de Deus, deve diferenciar o nosso comportamento em comparação com aqueles que não têm esperança. E isto, novamente, deve afetar nosso relacionamento, deve afetar a maneira como passamos isso para os outros, assim como os outros passam para nós também. E aí nós chegamos ao nosso último versículo e ao nosso último ponto. Em sexto e último lugar, irmãos, o conhecimento sobre a volta de Cristo deve ser usado na edificação mútua entre nós. Verso 11. Depois da nossa longa caminhada, irmãos, ao todo vai dar quase
3 horas e alguma coisa nessas 3 mensagens, nós vamos terminar o nosso texto com esse último versículo. E nesse único versículo nós encontramos 2 imperativos. Exortem-se, edifiquem-se. A exortação prática com a qual Paulo conclui esta sessão surge naturalmente, irmãos, do que ele havia já explicado. Diante de tudo isso, você precisa usar isso na sua igreja. Seus leitores não podiam guardar para si o que aprenderam nesta carta. Antes, deveriam encorajar, edificar outros irmãos. Talvez aqueles que não teriam imediatamente acesso a esta carta, mas principalmente aqueles que viriam depois, que se converteriam. Apenas o próprio encorajamento e edificação de Paulo, aqui nesta carta, não eram suficientes. Essa nova instrução precisava de repetição, precisava ser enfatizada constantemente nos relacionamentos da igreja. A volta de Cristo, o seu impacto na nossa vida diária, irmãos, precisa ser reavivada no meio de nossas igrejas. Tal como Paulo, lá no capítulo 4, versículo 18, havia instruído que eles usassem essas palavras para consolá-los, agora essas palavras deveriam ser usadas no capítulo 5 para exortação, ou seja, para gerar ânimo. Deveriam ser usadas para edificação, isto é, para gerar firmeza e força. É quase certo, meus irmãos, que quando um crente pede perspectiva das coisas espirituais, é porque tirou seus olhos da eternidade, perdeu de vista a esperança e está prestando atenção nas coisas deste mundo. Como falamos algumas mensagens atrás, a melhor ilustração é Pedro andando sobre as águas. Olhos fitos em Jesus, o autor da nossa esperança. Está tudo bem. Estava lá andando sobre as águas. Mas diz o texto que ele presta atenção no vento e nas ondas. E imediatamente ele afunda. A questão, meus irmãos, é que o Senhor não irá tirar os ventos e as ondas da nossa vida. As tribulações estarão lá, os problemas estarão lá, as lutas, as tentações estarão lá. Mas em Cristo Ele nos dá vitória quando nós temos uma perspectiva de eternidade. Por isso precisamos ser exortados a isso, precisamos ser edificados nisso. Essas verdades deveriam ser acrescentadas, então, ao conjunto, ao corpo de verdades que eles já haviam recebido. E como eles estavam encorajando uns aos outros em suas reuniões, em conversas particulares sobre outras verdades reveladas, eles deveriam incluir essas grandes verdades sobre a volta de Cristo também. Como cristãos, irmãos, é preciso sempre nós falarmos isso, nós não precisamos de nada novo. Não precisamos de novidades. Nós precisamos sempre das velhidades. Precisamos das velhas verdades que nós insistimos em esquecer. Os crentes não precisam ouvir algo novo o tempo todo, mas muitas vezes precisamos ser lembrados daquilo que já aprendemos para nós não esquecermos. E é impressionante, meus irmãos, porque eu estudo escatologia desde a minha adolescência. São literalmente quase 40 anos no mesmo assunto. E enquanto eu estudava nessas 3 semanas esse texto, meu coração se renovou de esperança. Meu coração se encheu de força, de ânimo. Eu li o texto e ficava pensando nesse dia glorioso e pratiquei aquilo que eu mencionei com os irmãos, de orar, Senhor, que seja hoje o dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Como isso muda o seu dia? Como isso muda a sua perspectiva das coisas? Como isso faz você tirar os óculos escuros? Que faz às vezes a gente parecer ou viver a nossa vida como se fosse a hiena do desenho animado. Ô dia, ô azar. E aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Ah, irmão, está indo como Deus dá, como Deus... Oh, Jesus da glória. Como podemos viver uma perspectiva assim, meus irmãos, com o Deus que temos e com as verdades que Ele nos dá? O verso 11, que termina, nos dá algumas dicas de que isso era algo das reuniões da igreja deles, da convivência dos seus membros, como Paulo diz, vocês já estão fazendo. Eles incluíam, talvez, oportunidade de edificação mútua entre os crentes. É por isso que eu gosto muito, meus irmãos, do nosso grupo de vida. Eu fico muito triste quando você troca seu grupo de vida por qualquer outra coisa. Você marca o cinema, você vai. Você marca o médico, você vai. Ou ele convida para o aniversário, você vai.
Mas da quarta, da sábado, aparece lá, não, vai ter um aniversário, o irmão fez uma cutícula nova, você não vai. E você pede oportunidade desse uns aos outros, do versículo 11. Às vezes eu fico ali no meu grupo de vida, meus irmãos, ouvindo o compartilhar do irmão, eu fico quase pensando, quem foi que pregou domingo? Porque o que Deus falou no coração dele, pela mensagem, pela palavra, é um suplemento àquilo que a gente ouviu aqui durante uma hora e pouco. E que enorme momento de edificação, de comunhão, de prática, exatamente do que Paulo está dizendo aqui. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Em resumo, queridos, o conhecimento sobre a volta de Jesus definitivamente não é um assunto sem importância. Não é de maneira nenhuma um assunto de mera curiosidade. Pastor, depois dessa mensagem, eu vou me tornar um expert em escatologia. A minha pergunta para você é, para quê? Se um expert em escatologia para você é o que nós falamos em algumas mensagens atrás, aquele que fica achando o cumprimento de profecia em cada espirro que alguém dá lá em Israel, desista, não vá por aí. Mas se você vai se tornar um expert em escatologia para instruir outros, além de a si mesmo, a viver de maneira santa, diferente do mundo, esperando o retorno do rei, aí estou dentro. Aí eu estou junto. Não basta então, meus irmãos, apenas saber que Jesus vai voltar. Mas precisamos aprender tudo o que a palavra fala sobre isso e principalmente qual o impacto que isso tem na nossa vida. A razão disso é que a maturidade de uma igreja está ligada a quanto a esperança da eternidade influencia o seu modo de viver no mundo e o seu modo até de ser igreja. Porque quando temos, irmãos, este nível de maturidade, veremos o contraste claro entre as nossas vidas e as nossas igrejas para com o mundo que está sem Deus e sem esperança. O conhecimento sobre a volta de Jesus prepara a igreja madura em contraste com o mundo sem Cristo. Você tem experimentado isso? Tem sido a realidade da sua vida? Ou você está na máquina da rotina, do dia a dia? Você não se resume a um dia de 24 horas. Você não se resume a um expediente após o outro. Você não se resume a um mês após o outro, ansiando o mês de férias. Você não se resume nem sequer a um ano após o outro. Nós somos seres eternos. E o Rei está voltando para buscar aqueles que lhe pertencem. Deus Santo querido, diante dessas palavras de esperança, a nossa esperança é renovada e nós pedimos, ó Deus, que nós possamos sempre lembrar desse recurso. Dado a voz, a ordem do Senhor, a voz do arcanjo, o toque da trombeta. Aqueles que partiram antes de nós, nossos queridos em Cristo, serão ressuscitados primeiro pelo Senhor e nós, em sequência, em seguida, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Que essas palavras nos consolem, nos animem, nos exortem a viver uma vida que, enquanto este dia não chega, seja identificada como sendo diferente do mundo onde nós vivemos. A agressividade, o ódio, a avareza, o revanchismo que caracterizam tanto a nossa sociedade, que às vezes, ó Deus, deixamos nos envolver, quer seja pela política, quer seja pelo esporte, quer seja pelo dinheiro, que isso, ó Deus, seja claro em nós como algo diferente. Um comportamento diferente. Obrigado pela tua palavra que nos exorta, nos ensina e nos leva mais perto da tua vontade e do teu querer. Continua, Deus, pela exposição e pelo ensino da tua palavra, produzindo e provocando essas mudanças na nossa vida, até que Ele venha. É o que oramos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.